Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Eu convido vocês a abrirem comigo o livro de Romanos 5. Iremos dar continuidade ao estudo de Romanos 5. Peço muito a diligência, a atenção de vocês na reflexão de hoje, porque Deus tem grandes coisas para nos entregar agora. Guilherme, por favor, coloca na NVI, tá bom? Eu vou ler junto com meus irmãos aqui a partir do versículo 12. Versículo 12, Lucas. A palavra do Senhor diz assim, segundo a carta aos Romanos escrita por Paulo. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque, ou seja, todavia, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando existe a lei apenas. Todavia, a morte não reinou desde Adão até Moisés. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva, o presente, meus irmãos, e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva, o dom, o presente, pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem só. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim também, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque, como por meio de desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Aleluia. Último versículo. Para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Feche seus olhos e vamos orar uma vez mais. Senhor Jesus, agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Hoje foi a oportunidade que tivemos, ó Pai, de refletir na Tua mensagem, de nos debruçarmos, ó Pai, nas Tuas sagradas Escrituras. Senhor Jesus, revivifique o nosso espírito. Às vezes achamos que estamos ruminando algo já visto há muito tempo, mas que o Senhor revele novamente algo escondido que a gente não conseguiu compreender. Pai, Senhor Jesus, que nós tenhamos convicção, que nós tenhamos a nossa fé assegurada em Ti, ó Pai. Liberta-nos, ó Pai, transforma-nos, ó Pai, edifique e renove as nossas mentes pela Tua palavra, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como a gente tinha estudado na semana passada, eu quero dar continuidade agora na nossa reflexão, no nosso estudo bíblico. Na perícope anterior, a gente, só recapitulando, só ruminando o que a gente já estudou aqui,
Na perícope anterior, do versículo 1 ao versículo 11, nós tivemos a compreensão de algumas coisas, esclarecemos aqui, tentamos de alguma forma nos esforçar para deixar mais compreensível para os irmãos, certo? E vocês puderam ver a exposição dos resultados da justificação, né? Paulo ele deixa muito claro isso aí para a gente, do versículo 1 ao versículo 11, que o crente agora possui paz com Deus, ele vive em constante contato com a graça de Deus, ele em outrora era destituído dessa graça, porém agora ele tem paz, ele tem contato constante com essa graça que não é mais vindoura, ela já está presente para aqueles que estão em Cristo. E agora esses cristãos alegram-se na expectativa da glória vindoura, que é a comunhão eterna, né? A sentar na mesa com o Pai, lá naquele grande dia. E nessa nova condição, meus irmãos, percebemos aí a alteração do significado das tribulações. A gente pega, por exemplo, os salmistas, o próprio Davi, pedindo a graça do Senhor que o livrasse das tribulações. A gente pega no Antigo Testamento algumas pessoas orando para que Deus agisse em favor dele contra os inimigos, porque as tribulações não era algo necessário, não era algo bom aos olhos dos servos de Deus. Porém, do versículo 1 ao versículo 11, nós acompanhamos que as tribulações são necessárias, porque elas contribuem e proporcionam esperança, meus irmãos. Esse caráter aprovado, essa esperança sólida, ela só pode ser solidificada pela tribulação. Essa é a evidência da verdadeira fé, permanecer sólido, é permanecer firme mesmo perante as tribulações. Garantida pelo amor de Deus, manifestada pelo Espírito Santo. O cristão, o fiel se alegra em Deus, pois obteve completa reconciliação. Nessa introdução aqui, a gente conseguiu, nessa primeira perícope, compreender, eu compreendi aqui agora em breves palavras, o que a gente refletiu na semana passada, e iremos agora refletir novamente o que temos estudado. Eu agradeço muito a estrutura da igreja, esse microfone, a palavra muito sábia do pastor João Marcos, que tem se esmerado aqui, tem se dedicado para trazer a palavra do Senhor a nós. Garanto para vocês que não deixarei de falar a verdade, não vai ser com a mesma qualidade, a gente tem um pouquinho mais de simplicidade aí, a gente vai falar de maneira pausada para tentar fazer com que todos compreendam, que todos aprendam aí com as Sagradas Escrituras, mas eu garanto que, eu não garanto que vocês não terão dificuldade, porque eu ainda estou me esforçando para tentar falar numa linguagem mais acessível, mais clara, mais objetiva para vocês. Então, me desculpem aí qualquer erro, vamos tentar aqui deixar o mais claro possível esses versículos. A gente tem pouco tempo, mas vamos tentar ao máximo nos dedicar para que todos compreendam. Vamos para o primeiro versículo, meus irmãos? Voltemos para a palavra do Senhor. Olha o que é que diz lá, meus irmãos. Portanto, todavia, entretanto, qualquer outro conectivo aqui, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pode deixar no primeiro versículo, Lucas, no versículo 12. Obrigado. Meus irmãos, eu quero que vocês verifiquem ali comigo e entenda o que a gente pode extrair do texto, o que a gente pode identificar nesse texto e aplicar para a nossa realidade agora. Primeiramente, aqui nós compreendemos o pecado original da humanidade. Aqui nós compreendemos o pecado original. Veio de nosso ancestral mais distante, que é Adão. Por isso que se você olhar aí no subtítulo da sua Bíblia, você vai ver Adão e Cristo. Justamente por conta disso. Adão originou o termo de pecado. O pecado original nasceu nele, meus irmãos. É lá no Éden, esse primeiro contato do homem com o pecado, com a desobediência. Esse Adão, ele é nosso pai. Ele é o nosso pai por natureza. Nós somos filhos, somos cordeiros da natureza, das características de Adão. Ou seja, o Lindomar não é meu amigo, ele é meu irmão, porque ambos somos filhos de Adão. Somos filhos de Adão, nessa natureza pecaminosa.
nessa natureza caída. Então, tanto eu quanto o Lindomar estamos suscetíveis ao erro, não porque somos destituídos ou não temos comunhão com Deus, porque a nossa natureza, a nossa carne está inclinada a seguir os passos de nosso pai, Adão. Então, a gente compreende aí, meus irmãos, que o filho, biologicamente, ele herda algumas características dos seus pais. Por exemplo, eu pareço alguma coisa ali, outra aqui, com o meu pai. Se você, Carol, olhar para a Annalise, você vai ver no nariz, ou no cabelo, ou nos pezinhos, mais arredondados ou mais retos, as características suas lá, na Annalise. Por quê? Ela herdou isso de você. Isso faz parte da lei natural. Isso faz parte da nossa natureza. O filho, ele herda características do pai. O nome desse método, meus irmãos, é método da imputação, que Deus utiliza no curso do universo. O que é imputação? É atribuir. Você tem o dom, você tem o talento, você tem a autonomia de atribuir a Annalise as suas características, porque ela contém o seu id, a sua identidade. Ela contém o seu gene, o seu sangue. Então, esse método da imputação foi dado a nós mediante Adão. Essa natureza, essa herança que nós temos dele, não é uma herança boa, é uma herança pecaminosa, é uma herança que, na verdade, é uma desgraça, que nos faz inimigos do Senhor. Eu busquei um pouquinho no original, o que significava Adão. Adama significa terra. Na verdade, Adão significa Adama, que é ser humano. E Adam é terra. Adama saiu de Adam, que é terra. Então, primeiramente, etimologicamente, a gente pega o significado da palavra. Terra é o primeiro termo ligado a Adão. Ou seja, Adão significa terra, primariamente. O segundo termo, um conceito que a gente pode tirar dessa palavra, é ser humano. Ou seja, Adão, ele significa ele simboliza, ele prefigura, ele representa toda a humanidade, todo o ser humano. Então, esse é o significado da palavra Adão. E por essas palavras, meus irmãos, quero dizer que o primeiro Adão nos representou e nos fez cordeiros da ira de Deus. Por que ele fez isso? Porque ele pecou contra o nosso Deus. Eu peço que algum de vocês aqui no nosso meio, abra Efésios 2 e leia em voz alta, por gentileza. Efésios 2, versículo 2 e versículo 3, por gentileza. Efésios 2, versículo 2 e versículo 3. Pode sim. Nós éramos considerados filhos do quê? Da desobediência, certo? Eu vou ler mais uma vez para que fique ainda mais confirmado no nosso coração. Vamos lá para o versículo 2, Lucas. Nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo, ou seja, no velho homem, e o príncipe do poder do ar. Perdão. É isso que está? Isso. O príncipe do poder do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Antes, todos também vivíamos como eles, ou seja, também éramos filhos da desobediência, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Meus irmãos, aqui nós temos de maneira bem objetiva, de maneira bem clara, qual era o nosso status antes de Cristo
nós percebemos que tivemos essa justificação perante a fé, mas nesse antigo homem que vivíamos há tempos atrás, se não fosse Jesus, nós não teríamos acesso a essa nova realidade. Nós éramos filhos da desobediência, ou seja, todos nós éramos considerados desobedientes, destituídos da graça do Senhor. Nós merecíamos somente a ira do Senhor. E aqui, elencando com esse assunto, é importante eu voltar lá no capítulo 2 e no capítulo 3. Não vou pedir que o Lucas abra, eu só vou fazer a alusão do que foi falado lá. Lá no capítulo 2 e no capítulo 3, nós percebemos que todas as nossas obras são como trapos de imundícia. E agora eu vou pedir para o Lucas abrir no Romanos 3:20. Meus irmãos, todos nós éramos considerados inimigos do Senhor, porque nós herdamos essa natureza de Adão. Adão pecou e nós, por natureza, já éramos considerados mortos e pecadores. Então, parece uma coisa que a gente já identificou, a gente já tem isso gravado no nosso coração, mas a grande verdade é que nós somos condenados não porque nós pecamos. Pastor Lindomar, nós não somos condenados porque nós pecamos. Ou seja, como assim? Eu estou morto, eu já sou considerado pecaminoso, eu não tenho salvação, sendo que eu nem nasci ainda. Não é um trem muito louco? Mas faz sentido para a gente, quando a gente olha para a depravação total, o que foi feito e dito lá no Éden. O que Deus falou? Se você comer do fruto do bem e do mal, você certamente morrerá. E aqui nós temos uma queda, uma morte moral, nosso ser moralmente se desvaiu, teve um declínio moral, teve um declínio espiritual, teve um declínio carnal. Nós não conhecíamos a morte, e até fisicamente, a partir daí, passamos a conhecer a morte. Então todo aquele privilégio, a imagodei, a imagem de Deus, nós perdemos. Então todos nós somos depravados por natureza. Não adianta a gente mentir para a gente mesmo e falar, eu sou bom, o meu filho é bom, a minha tia é boa. Não, essa é uma grande mentira que o diabo tenta suplantar em nossos corações, e precisamos entender que somos depravados, somos ruins e somos dignos da morte e da ira de Deus. Olha o que diz lá em Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Somente conscientes não significa que estamos santificados, somente conscientes. Então a lei, ela veio a nós para nos proporcionar consciência, organização de uma nação apenas, e não um sentido, um cunho salvífico. Então, meus irmãos, eu para deixar ainda mais claro para vocês, a Kathleen não veio hoje, eu ia perguntar para ela como que pronuncia esse nome aqui, porque eu não sou especialista, vou até passar vergonha aqui, mas está tudo bem. Eu quero trazer um caso para vocês que aconteceu lá em 2024. 2024, um homem chamado Brandon Husbury, de 32 anos, foi encontrado morto no seu trailer na cidade de Nixon, no estado do Texas. Foi encontrado na madrugada e foi alegado que esse homem morreu com um tiro na cabeça. Apenas um tiro, pai. Apenas um tiro, Letícia. Esse tiro não veio de um adulto de 30 anos. Não veio de um jovem negro, marginal, do canto do Texas, de Houston, ou de outro canto dos Estados Unidos. Esse tiro, ele veio de uma criança de 7 anos. E durante o julgamento desse jovem, ele falou que pegou o revólver do pai dele e sentiu vontade de simplesmente experimentar a adrenalina de dar um tiro na cabeça de alguém. E no caso foi Brandon Husbury, que morreu sem nenhuma explicação. E perguntaram para ele, qual que foi o pressuposto? Qual que foi a sua motivação para fazer isso? Ele te violentou sexualmente? Ele te bateu alguma vez? O jovem simplesmente falou assim, não, eu só senti vontade mesmo e fiz. Meus irmãos, é importante vermos, observarmos
um relato desse, uma história verídica dessa, com muita piedade, com muita cautela. Porque o que Kant e a psicanálise fala é que a criança ela nasce boa e com o decurso da vida ele se transforma ruim. Mas a grande verdade, e que nós temos à luz das Escrituras a explicação, é que por natureza não existe bondade na humanidade. Aquela música, quero ser como criança, não está dizendo sobre a bondade da criança, está dizendo da inocência da criança. Então, a música trata de uma teologia boa e saudável. Não estou descredibilizando essa letra dessa música. Mas a grande verdade é que esse autor, ele retrata a ingenuidade da criança, a falta de conhecimento da maldade da criança. Mas não porque ela é boa. Eu, por muitas vezes, muito pequenininho, fiz coisas que meu pai assustava, assim. Como que esse moleque, sem vergonha, arteiro, fez uma coisa desse tipo? Eu enforcando filho dos outros, em praça pública. Eu fazendo bagunça e arte com filho dos outros, para cima e para baixo. Atentado que só o diacho. E ninguém conseguia explicar essa ruindade. Mas a grande verdade, que se olharmos para as Escrituras, os nossos filhos são capazes, sim, de fazer muitas atrocidades. Olha o que esse jovem, essa criança de 7 anos fez com um adulto de 32 anos. Qual que foi o pressuposto, qual que foi o trauma que ele viveu na vida dele? Nenhum. Mas a grande verdade é, meus irmãos, que por natureza somos depravados, somos ruins, somos filhos da desobediência e por isso merecemos, por natureza, a morte, merecemos a condenação eterna. Eu quero ler com vocês o versículo 13 e o versículo 15 do capítulo 5, Lucas. Capítulo 5, versículo 13 e ao versículo 15. Porque antes de ser dada a lei, ou seja, antes de Moisés, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando existe a lei. Ou seja, ele veio muito antes da lei. Ele não só entra em vigor na lei, é antes da lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés. Olha aqui, observa comigo. A morte reinou desde Adão até Moisés. E Abraão onde fica nisso? Abraão foi um homem justo, não foi, Mateus? Um homem íntegro. E José onde fica nisso? Mas nós já tivemos a explicação aqui nos nossos estudos. O pastor João Marcos fez algumas aplicações aqui, fez a exposição dessa carta até o versículo 4, até o capítulo 4, e percebemos que Abraão não foi justificado pelas obras que ele fez. Ele foi justificado porque ele creu no Senhor. Então, ele foi considerado justo pela vontade do próprio Pai. Não porque ele era bom, não porque ele merecia a salvação. Jesus, por meio da cruz, proporcionou salvação para toda a humanidade. Mas o homem, mesmo sendo o mais bom de todos, ele não merecia. Ele estava, por natureza, condenado. Mesmo sendo Abraão, mesmo sendo José e qualquer outro antes de Moisés. É isso que ele está querendo dizer. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Ou seja, você não precisou desobedecer. Você não precisa desobedecer para você ser condenado. Você pode ser bonzinho. Você pode seguir padrões morais aí perante a sociedade, mas isso não significa que você será salvo. E é isso que ele está querendo nos informar aqui. O qual prefigurava, o que ele está querendo dizer com prefigurava? Ele apontava, ele é uma figura de Cristo aqui. Ele era o homem que poderia nos proporcionar comunhão com Deus, porque nós viemos dele, meus irmãos, mas ele nos proporcionou condenação. Ele prefigurava para aquele que havia de vir quem? Cristo. É Cristo Jesus, meus irmãos. Somente que ele que viria e pisaria na cabeça da serpente. Versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um homem só. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Glória a Deus.
Glória a Deus, meus irmãos. Lucas, pensa comigo. Você está lá num jogo decisivo, Flamengo e Palmeiras. O Arrascaeta pega a bola, bota a bola no cal e se prepara para a batida. É o último pênalti, Lucas. Ele vai lá e erra o pênalti, Lucas. O que acontece com o time? Ele é desclassificado, certo, Lucas? Ele é prejudicado, não é, Lucas? Essa é a realidade que nós devemos compreender com Adão. Adão, ele nos representava. O Arrascaeta, para o Flamengo, ele representa um jogador decisivo. Dependendo do erro dele, o time todo se prejudica. E todos nós fomos afetados pelo erro de Adão. A transgressão dele nos afetou. A transgressão dele nos tornou pecador sem nem nascermos, sem nem pecarmos. Somos destituídos da graça do Senhor, porque esse pecado manchou toda a humanidade. Adama, o ser humano, ele simbolizou, ele representou toda a humanidade, meus irmãos. Jesus não apenas pagou o preço de nosso pecado, ele também nos justificou, nos redimiu e reconciliou com Deus. Veja bem, meus irmãos, veja bem, vamos criar aqui uma narrativa de um preso sendo julgado perante o tribunal. Ele é julgado e sentenciado, ele cumpre a sua pena e ele está livre. Certo, Letícia? Certo, Mateus? Ele está livre, ele já cumpriu tudo que ele tinha que cumprir. Ele é um criminoso safado, certo? Mas cumpriu. Mas perante a sociedade, ele irá recuperar sua honra? Veja bem, será que ele vai conseguir assinar a carteira dele novamente? É isso que Jesus fez por nós, meus irmãos. Perante a lei, nós poderíamos achar explicação, mas não conquistaríamos honra perante Deus. Esse preso, ele estava eternamente, nós que éramos presos, cativos da lei, cativos da ira de Deus, não tínhamos mais honra, não tínhamos mais comunhão, mas Jesus nos justificou, nos redimiu e nos reconciliou com a glória do Pai. Essa é a grande realidade que temos aqui, escrachada na nossa frente, e precisamos compreender com clareza o que Jesus está tentando nos explicar. Por isso, cria-se, meus irmãos, a necessidade de um novo nascimento, de um novo Adão. Sem esse novo Adão, que é Jesus, é impossível alcançarmos a honra, a comunhão novamente com Deus, porque a nossa natureza, pela nossa natureza, fazemos parte de uma árvore podre, decaída, que não frutifica coisas boas, que não frutifica doces frutos, ela só frutifica condenação. O novo Adão é o símbolo de condenação. O novo Adão, o antigo Adão era fruto de condenação, perdão. E o novo Adão, que é Jesus, ele é fruto de justificação e salvação para todos. Para todos não, para muitos, perdão. Eu quero ler com vocês aqui, dando continuidade, Romanos 5, versículo 16 ao 19. Misericórdia, o tempo já correu aqui mais do que eu. Vamos lá, versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do nosso pecado de um homem só. Ou seja, de um homem só, já era, escafedeu-se, tudo está sujo, tudo está corrompido. Não pecamos, mas esse cunho representativo, feito em Adão, nos alcançou. Por consequência de um pecado de um homem só, toda a humanidade foi corrompida, porque você tem o sangue dele correndo nas suas veias. A sua natureza é parte da natureza do seu pai por natureza. Adão, aquele primeiro homem, o nosso ancestral lá no passado. O julgamento que trouxe condenação, olha lá, esclarecendo já o que eu já havia falado. Mas a dádiva, que é um presente, decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Versículo 17. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça
e a dádiva da justiça reinaram em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Consequentemente, posteriormente, seguindo a viagem aí, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá a vida a todos os homens. Porque, como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Assim, por meio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Lucas, volta mais um versículo, porque eu preciso falar algo muito importante, uma discussão atualizadíssima, que estamos verificando ultimamente nos meios de comunicação aí. Que o homem, ele recebeu justificação, ou seja, houve um mediador para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, um corredentor, um mediador. E vemos lá no Vaticano, por exemplo, uma discussão em que é posto à mesa, uma discussão teológica, em defesa de Maria como corredentora, porque ela recebeu em sua madre o próprio Jesus Cristo. Mas percebemos, meus irmãos, que a justificação veio, na Escritura nós percebemos que só veio perante o homem, a favor do homem, porque Jesus lhe proporcionou salvação. Não foi Maria. Essa é uma discussão muito boa que a gente encontra aqui, e que a gente pode falar com os nossos irmãos apostólicos romanos, e defender a nossa fé perante eles. Não existe mediador a não ser Jesus Cristo. Somente Ele nos justificou. Essa transgressão, esse pecado foi feito por o antigo Adão, mas esse novo Adão nos justificou, meus irmãos. Esse é o motivo da nossa alegria. Pastor Lindomar, não existe mediador a não ser Jesus Cristo. O que nos condena não são os nossos pecados, meus irmãos, são os pecados de Adão. São os pecados representativos que foram vividos por Adão. O primeiro Adão nos aponta em direção para a morte eterna, e o novo Adão nos aponta para a vida eterna. Essa é a grande diferença do antigo para o novo Adão. Por isso é necessário compreendermos que não temos que viver no nosso antigo Adão, instituídos, vivenciados na ira, na dissensão, na discussão, na falta de companheirismo. Olha, por exemplo, o que aconteceu com Caim e Abel. É o fruto de uma árvore podre, de uma raiz podre. Como que pode nascer algo bom de uma raiz que já nasceu podre, que já está podre? Ela está germinando, ela criou-se o tronco, ela criou-se galhos podres. Essa é a grande clareza que a gente tem. Se o pecado original, se Adão, que é a raiz da humanidade, já veio podre, já trouxe podridão consigo, como poderíamos frutificar algo bom, Mateus? Jamais conseguiríamos isso. Jamais conseguiríamos isso. A teoria dessa representação, meus irmãos, feita por Adão, deve nos orientar na interpretação desse texto. Como que devemos interpretar esse texto? Essa raiz germinou, criou-se o tronco, criou-se galhos, e os galhos que somos nós, os filhos dessa raiz, os filhos desse tronco, frutificou obras mortas. A gente acompanha isso no capítulo 2, obras mortas. Paulo ele fala que nossas obras são como trapos de imundícia. Por quê? Porque da nossa natureza não pode advir nada de bom, nada de bom. Eu quero trazer-nos aqui para uma reflexão muito bacana. Vamos imaginar uma realidade de um governador. Na verdade, vamos imaginar a imagem aqui de um presidente. Não vou falar do nosso presidente atual do Brasil, não é conveniente eu falar isso. Não é conveniente, não acho legal isso. Vamos falar dos evangelhos, das escrituras. E esquecermos aqui da nossa representação do Brasil. Mas vamos olhar para o presidente. O presidente ele tomou uma decisão,
sendo ela boa ou não, ele representou um país, certo? Ele é capaz de sancionar as nossas causas. Ele é capaz de derrubar também algumas leis. Ele é capaz de beneficiar e de prejudicar uma comunidade, uma sociedade, uma nação. Por quê? Porque ele nos representa. Adão, que era o governador do antigo homem, ele nos representa e ele é o nosso presidente, ele é o nosso rei. Na natureza da morte, ele é o governador da morte. Ele contém consigo em sua natureza, em sua vida, em sua humanidade, a morte. Assim como o presidente, ele tem o talento, ele tem a autonomia, ele tem o poder para nos prejudicar e nos beneficiar. Adão nos prejudicou e nos fez herdeiros da ira de Deus. Porém, meus irmãos, é importante verificarmos que Adão, ele prefigurava para Cristo. Ele apontava para Jesus Cristo. A grande verdade que eu quero falar uma vez mais é que o salário do pecado é a morte. Mas a salvação, ela é um dom, meus irmãos. Olha o versículo 20 e o versículo 21. Porque a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Porque, para que o pecado que reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida e vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor, o nosso Salvador. O que é dom, meus irmãos? O que é dom? Não é algo que é vindo de nós, é algo que é proporcionado a nós. Olhe para todos ao seu redor agora, meu irmão, e olhe para ele com um olhar de graça, porque nos foi imputado graça mediante Cristo. Esse antigo Adão nos fez herdeiros, nos deu essa identidade de mortos e condenados perante Deus. Jesus nos proporcionou um dom, uma dádiva, que é a salvação. Essa salvação não era possível aos nossos olhos se não fosse por Jesus Cristo. Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro de nossas vidas. Olhemos com graça, olhemos para este dom e que possamos espalhar essas boas novas que só Jesus pode proporcionar. Não é Maria, não é Allan Kardec, não é Buda, não é outro Deus ou divindade feita por mãos humanas. É somente Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, a pedra angular de nossa fé, meus irmãos. Ele nos proporcionou dom, amém? Que bom refletir, que bom poder olhar para as Escrituras e ter esperança e de nos alegrar com a salvação novamente. Eu quero que vocês se levantem e orem comigo, por gentileza. Senhor Jesus, nós te agradecemos. E apesar do meu esforço, e apesar do meu amor pela tua palavra, eu não consegui deixar de maneira mais clara para os meus irmãos. Mas eu sei, Pai, eu não posso me desfazer do teu poder, Espírito Santo, que somente o Senhor é conselheiro, que somente o Senhor é o esclarecedor das mentes que estão obscurecidas pelo pecado. Santo Espírito de Deus, recaia sobre nós agora neste momento e implante a sua verdade para todos nós. Que o meu coração pecaminoso, que o coração do meu irmão que é pecaminoso, possa ser alcançado por Ti, ó Deus, porque o Senhor não veio para todos, mas o Senhor veio para muitos, e queremos fazer parte desses muitos escolhidos do Senhor. Pai, esclareça as nossas mentes, tire toda a miopia espiritual, e que possamos aprender dia após dia o que as suas sagradas Escrituras têm para nós. Pai, alcance-nos, transborde-nos em Pai, em nome do seu Filho amado,
venha encher essas cadeiras, para que muitos com caderno e com caneta possa rabiscar, compreender, aprender, Senhor Jesus, se edificar e ir para esse mundo decaído, efêmero, Senhor Jesus, para essa cultura fugaz que existe lá fora, Senhor Jesus, que nós possamos nos edificar, nos fortalecer, meu Deus, para viver o ID, e viver, meu Deus, e pregar as Sagradas Escrituras para os demais irmãos que estão desigrejados, que estão desesperançados, que não alcançaram, que não tiveram acesso a essas Sagradas Escrituras, que não tiveram acesso à graça do Pai, que possamos ser agentes, meu Deus, nessa sociedade, que possamos amar uns aos outros, ó Pai, e que possamos compreender que necessitamos nascer de novo, nesse novo Adão, nesse novo Cristo que nos foi dado, Jesus, o nosso suficiente Salvador, o nosso excelso sumo pastor. Meu Deus, te agradecemos por essa noite e te agradecemos por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe.